paz do Senhor, meus queridos, mais uma oportunidade de estarmos aqui ligadinhos, né? Nós temos homens aqui também na nossa live, inclusive hoje nós vamos estar ouvindo uma palavra pelo pastor Anderson, e vocês vão ver que bênção. Então, olha, eu já te convido, vai chamando mais alguém, vai compartilhando para que mais pessoas sejam abençoados pelo nosso Senhor. Nós estamos aqui na nossa live, uma pausa para um café. Estamos aqui proclamando o nome do Senhor, levando uma mensagem de fé e esperança. A paz do Senhor, Bruna. Glórias a Deus pela sua vida. Meus queridos, eu estou feliz porque estamos, mais essa oportunidade. Semana passada nós não tivemos a live porque nós estávamos ali na nossa convenção mineira, estávamos ali servindo ao Senhor Jesus, servindo a nossa igreja. Encontramos várias pessoas, vários amigos de tão longe e foi uma bênção. Mas hoje o Senhor nos deu essa oportunidade. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Gente, quem entrou? A Lidiane, escritora lá do Paraná. Olha, acabou de chegar, eu ainda nem abri, acabou de chegar um livro que eu ganhei de presente desta querida escritora, mulher de Deus. E eu vou mostrar para você, acabando a live, eu vou abrir aqui, mostrar para vocês todos os detalhes desse livro que eu estava ansiosa para que chegasse. É um livro que vai me abençoar muito, porque ele fala sobre as mulheres da Bíblia, todas as mulheres. E eu já vou mostrando para vocês, para que vocês fiquem por dentro. E olha, excelente opção de presente, mas eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Assim que terminar a live eu vou postar para vocês, tá bom? Fiquem ligadinhos, nos acompanhem aí para você ver que bênção que é. E então, como eu estava dizendo, eu estou feliz por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui com o nosso caderninho de oração, anotando os pedidos. Então você pode ir mandando aí, tá bom, meus queridos? Nesta tarde especial, quero mandar um beijo aqui, muito especial, para Cristiane, minha ovelhinha lá da congregação, que fez aniversário ontem. Cristiane, Deus continue te abençoando, te dando saúde, te prosperando em tudo, que você continue sendo essa joia, essa amiga que o Senhor me deu. Muito obrigada por todo o carinho que você tem comigo, com meu esposo. São coisas que o dinheiro não paga, não é verdade? A todos vocês que foram entrando aí, olha, eu quero deixar aqui um versículo para você. O Senhor hoje falou muito ao meu coração. Eu estava planejando a live, pensando no hino, no louvor, e o Senhor sempre vai me dando, e eu glorifico a Deus por isso. E aí o Senhor me disse assim, tem vezes, tem horas, que parece que a gente está sozinho, parece que as nossas pernas não vão nos aguentar, não vamos conseguir ficar em pé, parece que tudo está desmoronando e a gente se sente sem força, desanimado. E aí eu escrevi lá, se você acha que não está aguentando, que não vai suportar, tenha certeza que o Senhor te carregará no colo, o Senhor vai renovar as suas forças. Então nesta tarde é tarde de renovo, é tarde de esperança. Sinta o Senhor falando com você, Ele já está falando conosco. E eu quero deixar aqui para você um versículo que está aqui, em Isaías, Isaías capítulo 40, nos versos 29 ao 31, que diz assim, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esta é a palavra do Senhor ao seu coração. Foi o que o Senhor ministrou para mim e eu quis compartilhar com você. Ainda que você se sinta sem forças, tenha certeza que o Senhor neste momento está renovando a sua força, a sua fé,
a sua esperança. Então continue conosco e escute a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você vai sair dessa live diferente, você vai sair daqui motivado. Então para isso eu te convido, vamos orar? Vamos falar com Jesus? Vamos apresentar a Ele as nossas ansiedades, os nossos desejos, os nossos anseios, mas também agradecer Ele por esta rica oportunidade. Eterno e bendito Deus, glorificamos, louvamos, bendizemos o Teu nome porque o Senhor é bom. O Senhor nos concede esta rica oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, meu Pai, no mesmo propósito, o propósito de Te adorar, de bendizer, de agradecer o Senhor, porque o Senhor é bom. Senhor, como a pastora Daí disse domingo, nós não adoramos ao Senhor pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Embora o Senhor tenha feito muito por nós, até pelo fato de nós levantarmos e estarmos aqui, Senhor, podendo respirar, estarmos com saúde, é motivo de Te agradecermos. Senhor, muito obrigada. Continue conosco, continue falando aos nossos corações, continue abençoando, Senhor, aqueles que já estão conosco, aqueles que virão depois. Senhor, continue, Pai, continue ministrando aos nossos corações. Continue renovando as nossas forças. É a Tua palavra que diz, é a Tua palavra que nos garante que o Senhor vai renovar as nossas forças, mesmo quando achamos que vamos cair pelo caminho. Mas o Senhor vem e nos renova. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu louvo e glorifico o Teu nome. Amém. Você pode dizer um amém? Glórias a Deus por isso. Tanta gente bacana entrou aí. Um beijo a todos vocês que entraram. Todo tempo está no comando. Meus queridos, a quem temos dado ouvido? A essas vozes negativas? Ou temos dado ouvido àquilo que o Senhor tem falado? Eu te ajudo, vai lá, eu te sustento, eu carrego você no colo, comigo você vai conseguir vencer. São a essas vozes, as vozes do alto, que nós temos que dar ouvido. Glórias a Deus por isso. Eu estou feliz nesta tarde por ouvir o Senhor falar comigo. E você, já conseguiu ouvir o Senhor falar com você? Já conseguiu? Aleluia! Nós já vamos chamar o nosso convidado nesta tarde e eu convido você, já vai também compartilhando essa live, vai chamando os amigos, vai mandando, fala, olha, Deus tem uma palavra ao seu coração, glórias a Deus por isso. Vamos aí já convidar o nosso amigo, pastor. Você... Aleluia! Deus é bom? Em todo tempo, Deus é bom. É esse nosso Deus. Aleluia. Pastor Anderson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, missionária. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz em poder estar aqui contribuindo com a live da irmã, uma live tão abençoada, né? E também com todos os que estão aí nos escutando, nos acompanhando. Será um prazer passar essa tarde, esse momento com vocês, né? Interagindo também aí. E já pude, através dos louvores, através dessa palavra que a senhora deu, ouvir a voz do Espírito Santo no meu coração. Amém. Pastor, para nós que é uma honra muito grande, eu quero aqui transmitir um abraço do meu esposo. A pastora Daí mandou um abração para o senhor. Ele não pôde estar aqui, mas pediu que eu entregasse esse abraço ao senhor, dizendo que é uma honra receber o senhor. Eu quero aqui rapidamente fazer uma apresentação. Pastor Anderson é pastor da nossa igreja, está dirigindo lá na cidade de Matias Barbosa, é uma honra. Ele é esposo da minha amiga, missionária Paloma, pastora Paloma, que também tem uma palavra aqui na nossa live, já ministrou para nós. Inclusive também, semana passada, ela ministrou presencialmente uma palavra sobre as tâmaras. Gente, pesquisa depois. A pastora levou uma palavra maravilhosa. E o pastor Anderson, gente, ele é pastor de 4 princesas. Ó, pastor, ele é pastor, sim, mas ele é pai de 4 meninas lindas, 4 princesas, né? Deus deu essa honra para ele. Pastor, muito obrigada por abrir um espaço na agenda do senhor e vir aqui realmente contribuir para nós. É uma alegria muito grande ter o senhor aqui. Ah, pode ter certeza que a alegria e a satisfação é nossa.
Amém. Fique à vontade, pastor, a casa do Senhor. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo. Eu quero externar minha alegria em poder estar aqui essa tarde, contribuindo com o reino do Senhor. E eu quero hoje trazer uma meditação a respeito do temor do Senhor para esses dias ao qual nós estamos vivendo. Né? Dias difíceis, dias temerosos, e justamente tem faltado muito porque as coisas têm entrado em um colapso, né? Os fundamentos têm se colocado em dúvida, né? Através desse antropocentrismo ao qual nós estamos vivendo e, infelizmente, né, nós precisamos rever esses conceitos, nós precisamos novamente retornar ao primeiro amor, à primeira vida do Senhor, com o Senhor, né? E ter a certeza dessa interação com o Espírito Santo, porque ele é real, ele é uma promessa e ele é verdadeiro em nossas vidas, né? Não é verdade? Então, eu queria trazer para os irmãos, né, como texto para a nossa leitura, lá Provérbios, capítulo 9, verso 10, né? E eu quero basear essa palavra no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Salomão teve a felicidade de ser o autor deste livro, em uma fase que estava no ápice de sua espiritualidade. Nós não sabemos se foi antes dele ter abandonado ao Senhor ou após, né, o seu regresso, o seu arrependimento ao Senhor. Mas sabemos que foi ele, né, que escreveu a maior parte deste livro, né, que compõe o cano do Velho Testamento. E diz assim, só o verso de número 10 do capítulo 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios, né, 9, verso 10. Nós sabemos que hoje, falar de temor, aonde que as palavras, né, aonde que os dogmas estão sendo relativizados, não é uma coisa fácil. Né, onde que aquela velha frase, não tem nada a ver, né, sempre buscar uma inovação, uma renovação, né, mas nós temos que ter a percepção espiritual de não remover a palavra de Deus traduz como os velhos marcos, né? Mas eu gosto de usar mais do que isso como velhos marcos, como mesmo alicerces para a nossa vida espiritual. Hoje nós temos graves problemas e doenças no seio da igreja, nós estamos convivendo com elas, e nós, pastores, temos lutado, né, em mostrar e evidenciar isso para o povo, para que isso não venha contaminar o povo, para que isso não venha tomar os corações, né? Primeira coisa é fazer com que o Senhor seja o centro de todas as coisas novamente, né? Quando nós falamos de temor, nós falamos em trazer as pessoas a refletirem novamente, a colocar Deus no centro de suas vidas, né? Hoje é muito comum os escândalos, e o problema não são os escândalos, são nós, quando nós nos conformamos com ele. Nem me escandalizo mais, para mim está tudo bem, isso aí agora virou comum. Eu fico muito preocupado com isso, sabe, missionária, porque nós estamos acostumando com as coisas, e isso não pode. Nós não podemos acostumar. Hoje é natural a gente ouvir, por exemplo, um cantor gospel, né, ter duas esposas, e às vezes alguns pastores, graças a Deus, o nosso pastor presidente, ele tem tido esse cuidado, né? Nós pastores também, igual o pastor Adair, e vários outros pastores da nossa igreja têm tido cuidado de procurar saber como está a vida do obreiro antes de chamá-lo para estar em nossos púlpitos, tanto louvando
quanto pregando, não é verdade? Nós, graças a Deus, não temos essa ânsia, só porque a pessoa é famosa, só porque a pessoa tem um nome, né? A gente chama, não, a gente procura saber realmente quem tem vida no altar, né? E eu vejo que muitas das vezes tem faltado isso. E isso tem prejudicado em muito a vida da cristandade, a vida da comunidade cristã, né? Por quê? Porque a relativização, não importa, né? O importa é que Deus usa até uma mula, é a palavra dele, mas não é assim. Não é assim, porque essas pessoas arrastam multidões, essas pessoas, elas distorcem, elas tiram, né, aquilo que é a nossa maior luta na caminhada da fé, que é a nossa salvação. Entendeu? Porque viver aqui em pecado, nós vamos conseguir viver. Viver aqui cometendo coisas que desagradam a Deus, aqui vai. Mas para entrar no céu, todavia, é diferente. E nós só teremos essa consciência quando nós tivermos esse temor verdadeiro, não só exteriorizado, mas interiorizado em nossos corações. A conversão que hoje eu tento colocar, né, e tenho orado e buscado ao Senhor para que isso seja insertado no seio da igreja, no coração da igreja hoje, é justamente esse temor interior. Porque uma pessoa que verdadeiramente teme a Deus, ela estando, né, perto de uma autoridade espiritual ou longe dessa autoridade espiritual, ela vai continuar sendo fiel ao Senhor, que é a nossa maior preocupação, né? Porque nós, pastores, às vezes somos tidos como julgadores, aquele que aponta o pecado, né? Aquele que... E não é bem assim. A nossa maior preocupação não é exteriorizar isso na vida do membro da igreja, mas a nossa maior preocupação é fixar esse temor na vida do membro da igreja. Que o menor dos males é a vista do pastor observar o pecado do membro. Porque é o seguinte, se nós temos uma promessa do Pai, que é, olha, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não estará com vocês. E eu quero te falar uma coisa, ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, almoçando, quando eu estou me higienizando, quando eu estou trabalhando, a todo instante eu tenho a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Agora, será que nós temos tido a preocupação de saber interagir com essa presença de Deus sobre a minha vida? Porque as pessoas hoje estão lidando com Deus com uma certa distância. E Deus não está distante assim. Ele está ao nosso lado a todo instante. E nós só aprendemos isso e começamos a observar isso quando temos temor da parte de Deus. Mas não esse temor de palavras, né? Até porque o que significa essa palavra? No grego, por exemplo, essa palavra significa phobos, que é medo de alguma coisa. Aí você fala assim, então quer dizer que temor é medo de Deus? Não. Pelo contrário, temor é medo do pecado. Temor é medo de perder a presença de Deus. Temor é medo de se afastar, de se distanciar da presença do Espírito Santo de Deus. Foi o que o salmista Davi, no Salmo 51, né, ele falou, Senhor, faz-me sentir novamente a alegria da sua salvação. Aleluias. Né? Quantos já não têm percebido que perderam a alegria da salvação? Aí começam a buscar coisas que estão distantes, né? Coisas que estão assim à margem, né?
e que não tem uma receita mirabolante para que nós venhamos granjear, cultivar esse temor em nossas vidas, né? Porque temor, ele tem que ser cultivado. É igual casamento. Se você não cultivar o amor no relacionamento de casado, com a sua esposa, com o seu marido, o que vai acontecer? Vai esfriar. Vai esfriar, um vai ficar para um lado, outro vai ficar para o outro, aí quando pensa que não vai haver uma incompatibilidade de pensamento, aquilo que os dois gostavam já não gostam mais, aquilo que era, às vezes, algo para se tornar em elogio, começa a ser algo que passa a ser críticas, né? Não há mais tolerância, porque faltou o quê? O cultivar, né? A consciência de que eu casei não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E assim também é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E a primeira coisa, o que é esse temor? Esse temor, justamente, é o respeito ao Senhor. Respeito às coisas de Deus. Respeito às pessoas de Deus. Né? Às vezes eu fico observando também como que, às vezes, né, as pessoas já não têm respeitado, né, não têm tido assim, aquele respeito com as coisas de Deus, com o sagrado. Né? Uma vez eu entrei em discussão com um irmão, porque ele me apresentou um louvor, que quem cantava esse pseudo-louvor, né, essa pseudo-canção evangélica, não era um evangélico, mas era um cantor mundano. Mas que na letra de sua música havia uma expressão de louvor a Deus. E ele virou para mim e falou assim, olha, não importa quem escreva, o importa é que Deus está sendo louvado. Eu falei com ele, não é bem assim. A fonte tem toda a sua importância. Né? A fonte tem toda a sua importância. Né? Nós não podemos profanar o sagrado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, identidade daquilo que é santo, daquilo que verdadeiramente agrada ao Senhor, né? É nessa hora que eu vejo que a Bíblia leva com seriedade aquela palavra de exortação que diz assim, olha, eu não quero sacrifício, eu não quero holocaustos, eu quero um coração o quê? De temor, um coração de obediência, um coração que verdadeiramente esteja o quê? Voltado para mim. Não é verdade? É muito mais do que isso, né? O temor de Deus nos ensina a respeitar as instituições sagradas, respeitar, né? A nossa liderança, como que tem se faltado o respeito às lideranças espirituais. A palavra, muitas das vezes, da liderança espirituais, não tem aquele peso que outrora tinha, que era normal entre os irmãos, as irmãs, os servos de Deus. Né? E eu não falo só de presbíteros, evangelistas e pastores, não, e missionárias, evangelistas, não. Eu falo, às vezes, até mesmo de um diácono, de um cooperador, não é verdade? Né? Porque, por menor que nós nos achemos na casa do Senhor, na obra do Senhor, há um peso espiritual por trás disso. Né? Há um peso espiritual por trás disso. Aí, o segundo tópico, eu faço uma pergunta. Mas a quem temer? E o livro de Provérbios, lá no seu capítulo 28, no verso 14, fala assim, olha, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá em mal. Nós devemos temer e saber a quem estamos temendo. O nosso culto, conforme diz o apóstolo Paulo, ele tem que ser racional. Entendeu? Ele tem que ser racional. Nós temos que ter a consciência diferente desse evangelho barato que está sendo pregado hoje. Aonde que o convite não está para que o pregador se entregue ao Senhor. Mas o convite é que Deus está pronto para te servir. Ele deixou de ser Senhor. Aí coloca a Deus como servo.
né? Os convites hoje você quer, né, principalmente voltado para a área material, você quer a sua casa própria, você quer o seu carro próprio, né? Aqueles testemunhos mirabolantes do carro importado, da casa de luxo, né? Era quebrado, devia tantos milhões, agora tem tantos milhões aí na conta. Será que isso realmente agrada a pessoa do Espírito Santo? Será que somente exterioriza um temor de Deus? Ou será que nós estamos invertendo e corroborando e alimentando o mal que nesse século está sendo propagado? Porque se nós olharmos segundo a palavra de Deus, o culto é para nós oferecermos ao Senhor. O culto não é para o crente, o culto é para Deus. Você está me entendendo? A doença, ela está mais profunda do que nós imaginamos. E qual que é a causa dela? A falta de temor. Verdadeiramente, quem que é, ou qual verdadeiramente é o Deus a quem eles estão servindo? É o próprio homem, o antropocentrismo, né? O antropocentrismo, aonde que o homem está sendo colocado no centro das coisas. Eu me lembro quando eu era adolescente, na casa do Senhor, uma coisa que era muito assim demonizada em nosso meio, era alguém subir no púlpito e falar assim, olha, eu tenho orgulho disso ou daquilo outro, né? Era demonizada essa palavra orgulho. Hoje nós vemos isso em nossos púlpitos, sendo falada assim, de uma maneira muito assim, relaxada, sabe? Muito bem absorvida, né? Muito bem absorvida, muito bem assim, aceita pela liderança, muito bem aceita por nós, servos do Senhor. E nós temos que ter cuidado com isso. Aonde que está aquela humildade, aquele quebrantamento, né? Aquele temor genuíno, fiel e santo do Senhor? Aonde que está? Não é verdade? Então, meus irmãos, eu quero trazer essa tarde essa reflexão para os irmãos. A quem você tem temido verdadeiramente? Porque tem aqueles que dizem assim, eu só temo a Deus, eu não acredito em doutrina de homem, essas coisas. Mas você vê que no fundo aqui dali é um sentimento de rebeldia, sabe? De anarquia, de rebelião, e que caiu do cavalo, ele mesmo se derrubou. Porque quando há o verdadeiro temor do Senhor, há uma humildade, há um sentimento verdadeiro, puro, santo e agradável a Deus, aonde que ele confia na soberana vontade e nos atributos do Senhor, não é verdade? Né? Como terceiro tópico, eu quero trazer o que temer. Provérbios também 23, verso 17, ele dá-nos uma resposta que diz assim, olha, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todos os dias. Missionária Valéria, eu percebo que hoje as pessoas estão flertando muito com o pecado na casa do Senhor. Estão flertando demais com as coisas que não agradam a Deus. Sabe? É um jogo de empurra-empurra, né? E nós temos que ter cuidado com isso. Muitos preocupados, né, com coisas que realmente, será que são para se preocupar? Né? Nós temos que ter cuidado com isso. Eu me lembro, na década de 90, que foi lançada uma música, até pelaquela Ludmilla Feber, que ela falava assim, que é a expressão de 1 João capítulo 4, que fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lá em João capítulo 4 fala sobre isso. Mas ali, os versos 4 a 7, fala assim, olha, lança fora todo medo, e ali fala de quê? Né? Que é a nossa verdadeira expressão de temor, né?
quando nós perseveramos em crer e conviver com o Senhor, em temor, nós buscamos as coisas que agradam ao Senhor. Nós buscamos as coisas que são do alto. Nós deixamos de lado as coisas que nos distanciam de Deus. Essas coisas já não atraem mais nós, mas já não mais nos atraem, né? Outro dia desse, um jovem me perguntou, pastor, que é algo muito latente hoje, né? É pecado fazer uma tatuagem? Eu falei assim, olha, a questão é o seguinte, por que eu não devo fazer uma tatuagem? Aonde que está o fundamento dela? É algo até polêmico, né? Porque muitos buscam, principalmente os da teologia liberal, buscam aí fundamentação para falar que não, né? Para falar que não é pecado. E realmente o único fundamento que nós temos de forma explícita, nós encontramos lá na carta aos Levíticos e também em uma única passagem no Novo Testamento. Aí o que acontece? Mas a questão aí é o seguinte, é a análise. Isso é um costume daqueles que estão na fé? Ah, mas eu vou escrever aqui, Jesus te ama. Eu falei assim, mas isso você só maquiou. Isso só exterioriza aonde que estão os teus olhos. Estão mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Porque não deixou de ser um costume pagão. Não deixou de ser um costume do mundo. Não é verdade? Não deixou de ser. Mas o que é isso? Isso antecede essa vontade exteriorizada. Isso antecede esse desejo, né, do homem natural, que é o que? A falta de temor. Vai sendo amortizado dia após dia, momento após momento. E aí? Como que fica? Você está entendendo, missionário? Como que fica? É explicado por isso, né? Agora eu vou dar um exemplo de um grande pregador, né, da palavra de Deus, do século XVIII, que foi John Wesley. Ele falou assim, ó, dar-me 100 homens com os corações tementes ao Senhor, que eu vou revirar essa nação. E Deus não lhe deu 100 homens. Foi um único que pregou, montado em um lombo de um cavalo, e que não pregou nos púlpitos das igrejas, mas pregou nas praças, nos campos, e não precisou de 100, precisou somente de um, que foi o próprio John Wesley. E Deus incendiou toda a sua nação, a Inglaterra, chegando à América do Norte, entendeu? Por quê? Porque houve temor do Senhor. Um homem que viveu temendo ao Senhor. Como quarto tópico, eu quero trazer, por que temer? Provérbios também, capítulo 16, verso 6, fala sobre isso. Fala assim, olha, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. É uma questão que antevém ao pecado. Uma questão de prevenção. Quando nós trabalhamos, né, na raiz o temor, o que é exteriorizado são os frutos de bênção, de alegria, de paz. Né? Por quê? Porque o temor evita todo e qualquer raiz de mal. Né? Toda e qualquer raiz de mal. Inclusive do sofrimento, das lutas, né? De tudo isso. Né? Do contencioso, vamos dizer assim, né? Do contencioso. Por quê? Porque é o seguinte, o servo de Deus temente ao Senhor, ele é centrado, ele não usa de radicalismo, mas ele é temperado e fervoroso na sua prática de espiritualidade verdadeira no Senhor.
Você está entendendo, missionária? Obediência não cega, mas direcionada e canalizada de maneira correta, né? De maneira correta, né? E graças a Deus, nós temos muitos irmãos que são exemplos de fé, testemunhos, pastores, né? Às vezes eu gosto muito de ler biografia desses pastores, né? Eu fico olhando os testemunhos desses pastores, eu fico olhando como, né, que tinham temor, que têm temor, inclusive muitos hoje, né, que estão no nosso meio, que são no nosso meio hoje, homens, e graças a Deus por isso. Graças a Deus que ainda existem pessoas tementes ao Senhor, né? Mas eu creio, missionária Valéria, que nós devemos colocar isso para fora. Fazer o que a senhora está fazendo, eu parabenizo a senhora, porque é o seguinte, quanto mais a gente fala sobre determinado assunto, mais ele é refletido. E a palavra verdadeira é aquela que causa impacto, aquela que confronta. E se a gente não trouxer essa semente, essa chama, esse confronto, as pessoas vão continuar andando como cega. Um abismo chamando outro abismo e perdendo a sua salvação, não tendo vida com Cristo, deixando de ser essa igreja mística e essa igreja que será arrebatada com o Senhor Jesus. Porque estão distantes. Virou oba-oba, tudo tá certo, né? E tudo mais. E para terminar, eu quero refletir também como o quinto tópico, que é o efeito do temor. A pessoa que tem o temor, ela tem algo natural que ela passa a possuir da parte do Espírito Santo. A primeira dela é a certeza. A sua fé nunca está em baixa. Conforme o apóstolo Paulo fala, que o nosso homem exterior pode até estar destruído, abatido, mas o nosso interior, ele se renova dia após dia. Por causa do quê? Do temor. E outra coisa também, essa sabedoria do alto, né? Ela aprende a ouvir verdadeiramente o Espírito Santo. Ela verdadeiramente, ela tem uma vida abundante, porque a pessoa que tem relacionamento com Deus, ela tem vida abundante. Ela tem vida abundante. Ela desfruta, ela lê a palavra, ela rumina a palavra e ela toma posse daquilo. É natural. Não é verdade? É natural. Né? Ela não é um tambor barulhento, às vezes no culto, não sapateia, não que eu tenha nada contra essas pessoas que sapateiam, né? E tal, a gente até fala às vezes num tom de brincadeira, mas nada assim, não quero que os irmãos pensam que é uma crítica de maneira nenhuma. Eu prefiro um crente barulhento do que um crente frio, gelado, né? E graças a Deus por esses irmãos que estão aí aquecendo nossos cultos. Mas é uma pessoa centrada. A sabedoria, ela faz parte do seu viver. Ela faz parte da sua identidade, mas muito mais do que uma identidade pessoal, uma identidade espiritual. Não é verdade? Uma identidade espiritual. Ela tem certeza dessa proteção, esse temor te dá essa certeza, né? Essa certeza de não temer o inimigo, mas ele fica naquela palavra, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sabe? Ele toma posse disso. Ele toma posse dessa palavra. Hoje eu fico observando vários crentes com medo do diabo. Medo das coisas do mal, do diabo, das coisas de Satanás. Eu fico, meu Deus, aonde que está o temor dessa pessoa? Aonde que está o temor? Eu me lembro que eu era inexperiente na fé, como quando criança.
gostava muito de ler a palavra, mas não tinha ainda essa experiência, essa maturidade que nós temos hoje, né? E ainda há de aprendermos muito com o Senhor, né? Em relação a buscar ao Senhor, a maneira de como buscar o Senhor, ter vida de jejum, de oração. E isso está faltando hoje na nossa juventude. Isso está faltando hoje, não só na nossa juventude, mas também em toda a igreja de um modo geral, né? Às vezes, muita gente coloca um fardo sobre o ciclo de oração, que ali tem que ser as irmãs que sustentam a igreja. Não! Onde que estão os servos de Deus de oração? Os homens de oração? Os jovens de oração? Não é verdade? Aonde que estão? Né? Isso tudo é uma questão, né, de temor, de certeza, de ter essa proximidade, esse verdadeiro encontro, mais do que isso, né? Essa experiência pessoal com Deus, né? Essa experiência pessoal com o Senhor, né? Então, o missionário, essa é uma reflexão, até mesmo através assim de uma maneira muito tranquila, que eu pedi ao Senhor hoje orando de madrugada para trazer essa palavra, sabe? E pedindo uma palavra assim, para que houvesse essa reflexão, que essa palavra pudesse entrar nos corações de todos que estão nos ouvindo e que a pessoa pudesse se preocupar com isso. Será que verdadeiramente ela tem esse temor na parte de Deus? Sem esse estereótipo de santarrão, sem esse estereótipo de esse estereótipo de radicalismo, não, sabe? É vivendo e convivendo com as coisas deste mundo, é andando ao lado do pecado, mas todavia mantendo as suas vestes brancas, limpas, né? É exatamente isso que eu pedi ao Senhor, e o Senhor colocou no meu coração de hoje poder trazer aqui, né? Porque desfrutar das coisas que Deus tem nos dado não é pecado, não. Mas, todavia, é como desfrutar das coisas de Deus, né? É uma coisa que dentro da teologia nós chamamos de cosmovisão, que é através dos óculos da fé, da palavra de Deus, né? E hoje eu vejo que, por incrível que pareça, nós estamos vivendo uma era de muita educação, o povo está se educando, o povo está, né, se intelectualizando, e por incrível que pareça, é o momento em que as Bíblias estão mais fechadas nos seus lares, né? É o momento em que a palavra de Deus está mais fechada, em vez de estar o quê? Escancarada, aberta, né? É isso que nos preocupa. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Essas são as minhas palavras. Espero que eu tenha trazido, entregado tudo aquilo que o Senhor me deu para falar nessa tarde. Amém? Pastor, amém. Que profundidade, né? Sobre o temor do Senhor. Foi de uma graça mesmo de Deus aos nossos corações, nos fazendo refletir, trazendo para nós, será que realmente eu tenho tido temor ao Senhor? Será que eu tenho honrado ao Senhor? Será que eu tenho feito, né? A quem eu tenho servido? Esses tópicos, esses 5 tópicos que eu até anotei aqui, nos faz meditar, né? A quem que nós temos temido? Será que realmente, quando a gente fala, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua obra. Mas será que eu tenho temido ao Senhor? Eu tenho honrado ao Senhor? Eu tenho colocado o Senhor como primeiro, como centro das nossas vidas? O Senhor começou por aí, né? Para poder ter os outros pilares aqui, né? Até eu chegar no efeito do temor, eu tenho que começar por ele mesmo. É colocar o Senhor no centro da nossa vida.
né? Colocar o Senhor na primazia. E às vezes a gente inverte ordem. E se inverter a ordem, né? Aqui o fim não justifica o meio. Aqui a gente tem que, nem tudo leva. Aqui não importa, né? Quem é matemático sabe disso, né? Que às vezes fala a ordem dos fatores não altera o produto. Altera. Que se a gente não colocar o Senhor como centro, não vai conseguir fechar essa conta aí, né? E agora, nossa, o Senhor falou assim, caminhar sem o Senhor você pode. Viver no pecado você pode. Você pode. Será que eu posso? Pode. Só não vai poder entrar no céu, né? Desse jeito. Então é muito sério, pastor. Só nos trouxe, Deus trouxe o Senhor aqui para nos fazer refletir. Isso é muito sério. Eu fiz uma mentoria semana passada com a Lidiane, essa escritora lá que me enviou o livro, e ela estava falando sobre a importância do jejum, que o Senhor falou, pastor, peraí, pastor, vamos bater uma foto aí com essa xícara. Vou tirar aqui os comentários para a gente bater aqui. E ela estava falando sobre a importância do jejum, pastor, que está caindo no esquecimento. O jejum, ela estava falando sobre isso, né? Não é sobre a denominação, não é isso, mas é o que você está pregando. Pastor, vamos lá bater um print? Que bênção. O pastor entendeu aí o significado, ó, uma pausa para um café. E ela estava falando sobre isso, sabe, pastor? Da gente voltar a esses marcos, voltar aí com os nossos jejuns, com a nossa oração, realmente não colocar um peso, um fardo maior que já tem, do que já tem nas irmãs, da responsabilidade de ser a coluna da igreja. As mulheres do círculo de oração, sim, podem estar orando, mas e os jovens? E os homens? Isso é muito sério, pastor. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do Senhor, mais uma vez, louvar a Deus por esta rica oportunidade, agradecer o Senhor. A gente que está colocando o diabo como inimigo de Deus. Quando eu falo que o diabo é inimigo de Deus, eu coloco ele na mesma altura de Deus. Ele é meu inimigo, ele é inimigo da minha alma. Mas de Deus não, ele é criatura, ele é um anjo que Deus criou e depois ele se rebelou, ele é criatura. Meu Deus. Ele é sujeito a Deus. Deus não entra em luta com o diabo. Meu Deus. Porque por uma palavra, se Deus criou o universo, criou o mundo, criou tudo, não pode também mandar aniquilar o inimigo? Claro que pode. É todo o poder. Eu não consigo distanciar essa expressão da minha mente quando a Bíblia fala que todo o poder nos céus e na terra estão na mão de Jesus. Glória a Deus. É verdade, pastor. Olha aí, mais uma reflexão. É verdade. Né? E nós temos que lutar com as armas certas para vencermos o inimigo. Né? O inimigo das nossas almas. Pastor, foi uma tarde e realmente glorificar a Deus pela vida do Senhor. E nós temos aqui, pastor, esse caderno de oração. Nós temos aqui muitos pedidos, mas também nós já temos muitas respostas de Deus. Deus já tem atendido. A gente já tem colhido testemunhos assim maravilhosos. Eu tenho certeza que nesta tarde o Senhor também tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor que faça essa oração, que entregue as nossas vidas às mãos do Senhor. Eu vou estar apresentando esse caderninho aqui. Mas antes disso, antes da oração, eu quero pedir a tanta gente que entrou, que segue o Senhor, que vai estar depois, para começar a nos seguir também, estar nos acompanhando toda quarta-feira. E dizer, gente, que daqui a pouco nós vamos estar com esta mensagem lá no nosso canal no YouTube. Então, se você quiser se inscrever lá, quiser assistir esta palavra do pastor Anderson, a palavra da nossa querida missionária Paloma e tantas outras palavras que já temos lá no nosso canal, eu quero te convidar para você se inscrever lá, Missionária Valéria Dias, facinho, depois você vai lá para você estar por dentro lá de testemunhos, de palavras abençoadas. Pastor, o senhor nos entrega em oração, por favor? Em nome de Jesus. Amém. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, eu agora peço que o Senhor esteja tomando na palma de tuas mãos tudo que está
escrito, nome, pedido, toda solicitação deste caderno de oração, e também a todos que estão agora nos ouvindo, ligados, participantes dessa live, junto com tua serva, missionária Valéria, junto com seu esposo, pastor Adair. Ó Deus, servos que o Senhor tem levantado para estarem na frente deste trabalho, fazendo e se entregando, ó Deus, diante da tua presença. Abençoa, Pai. Toma as vossas vidas, que mais corações sejam alcançados através deste canal ao qual o Senhor tem colocado no coração da tua serva, que é um instrumento, ó Deus, para levar a boa semente do teu evangelho, para a reflexão dos salvos, ó Deus, dos eleitos dessa terra, em nome de Jesus, ó Pai. Eu entrego agora em tuas mãos as nossas vidas, eu entrego esse caderno de oração em tuas mãos e peço que o teu Santo Espírito esteja visitando agora cada um, ó Deus, dessas pessoas que aqui estão inscritas neste caderno, a cada um desses pedidos, e que possa, ó Deus, serem atendidas, solucionadas. Em nome de Jesus eu te entrego agora. E repreendo, ó Deus, todo assombro do inimigo sobre as suas vidas. Ó Deus, talvez pessoas depressivas, pessoas angustiadas, conforme foi dada a palavra do início também, ó Deus, pessoas que estão pensando em desistir. Em nome de Jesus, renova, ó Deus, essas forças. Ó Deus, renova, Senhor, esses corações, e que este pão que receberam hoje do alto possam ser sustento para as suas vidas, e possam ser também, ó Deus, uma injeção de ânimo para que possam se levantar. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu quero agradecer. Pastor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Deus abençoe o senhor. Dá um abração na minha amiga aí. Eu só quero agradecer o convite, tanto da senhora como do nosso amigo e pastor Adair. Mande também um forte abraço para ele, né? E para os seus filhos também, que são meninos assim, adoráveis. Graças a Deus, uma família muito abençoada da parte do Senhor. Muito obrigado. Amém, pastor, eu que agradeço. Meus queridos, olha só, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, dizer que daqui a pouco eu vou postar já o presente que eu ganhei. Deus continue abençoando. E quarta-feira que vem, novamente aqui na nossa live, uma pausa para um café. A paz do Senhor a todos.